Oi, oi, meu povo, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre empreender e vou falar para vocês se empreender é algo fácil. Eu espero que vocês sejam muito bem-vindos aqui no meu canal e nós vamos falar sobre essa temática. Será que é fácil empreender? É algo que dá muito certo logo de início? Ou como é tudo isso? Bom, gente, é o seguinte, empreender, né, é algo desafiador. Não é algo fácil e não é algo que acontece rapidamente. Exige muito passo a passo que a gente tem que estar seguindo. Em primeiro lugar, a perseverança. Porque se a gente não tiver perseverança, a gente desiste logo no primeiro obstáculo. Porque a gente vai passar por algumas dificuldades inicialmente. Porque eu acredito que tudo nessa vida tem um grau de dificuldade. Empreender, da mesma forma, tem um grau de dificuldade. Mas a gente vai ter que perseverar para que essas dificuldades, elas não sejam os obstáculos para a gente parar, para a gente estagnar. Bom, gente, a minha experiência com empreender começou na infância. Eu comecei a empreender com 10 anos de idade, não por uma escolha, mas por uma necessidade, porque eu era uma criança muito pobre, tinha muitas faltas e precisava ajudar minha mãe também, que era uma pessoa que era desempregada e a gente passava por um cenário bem difícil de escassez. Então eu tive que me virar desde os 10 anos de idade, fazendo unha, vendendo bolo, vendendo tempero, vendendo saquinhos. E eram muitas coisas que eu fazia para mim poder ter uma renda. Então, a questão do empreender, de vender algo, eu comecei muito cedo. Depois de um tempo, eu passei a vender cosméticos e eu fui gostando de trabalhar com vendas. Mas depois de um tempo, eu comecei a estudar, fui para a universidade e aí tive que parar um pouco com a questão das vendas. Não estava mais empreendendo porque não tinha mais tanto tempo. Mas depois que eu me casei, que eu já estava formada, que eu já estava trabalhando, eu tive a ideia de continuar empreendendo e abrir uma loja. E eu abri uma loja física, só que essa loja física não deu certo. Enfrentei alguns desafios e acabei fechando a loja e parei de empreender. Depois de um tempo abri uma loja online, também não deu certo, não perseverei e fechei. Só que em tudo isso eu fui ganhando maturidade e eu comecei a estudar sobre o assunto. Como empreender, né? Como fazer vendas online, como trabalhar pela internet, como abrir uma loja online e depois eu fui me reorganizando e decidi abrir uma loja online e perseverar, mesmo que não tivesse tantas vendas como eu gostaria que tivesse. Mas daí eu já tinha uma certa maturidade, né? Porque antes, no início, eu era imatura, recém-casada, não tinha uma maturidade, não tinha aprendido mesmo sobre vendas, sobre como estruturar um negócio melhor, sobre como sustentar um negócio. Então, eu fui aprendendo ao longo do tempo. E depois que eu me estruturei, né? Mentalmente, me cercando de estudos, de coisas que eu poderia fazer para dar certo, foi que eu decidi abrir minha loja online e a loja online deu muito certo. É claro que teve períodos em que a loja vendeu muito e teve períodos que a loja quase não vendeu, teve períodos que a loja não vendeu e é isso, vai ter altos e baixos, vai ter período que você vai vender muito, vai ter períodos que você vai vender menos e vai ter período que você não vai vender nada. Mas o mais importante é você não parar por causa das adversidades. Não pare por causa das adversidades. Teve uma época, quando eu comecei a minha loja online, que eu comecei a vender aquelas garrafinhas que estavam muito na moda, aquelas garrafinhas de plástico, que vem os adesivozinhos, sabe? Todas bonitinhas, umas finas, umas maiores, outras gigantes. Eu vendia bastante, principalmente no meu trabalho. E eu comecei a vender muito aquela garrafa. Depois chegou uma época que ela saturou, sabe? Chegou uma época que não vendia mais porque todo mundo já estava tendo dela para vender. Então, na cidade já tinha bastante delas para vender. Então, nesse período, foi o período que eu vi que não era mais para mim trabalhar com essas garrafas. Ali já tinha dado o que tinha que dar, né? Eu já tinha vendido bastante e não tinha mais o que vender porque em todo lugar tinha dela. Então, eu comecei a inovar e trabalhar com outros tipos de garrafa. Inclusive essas aqui, gente, que são as garrafinhas térmicas que estão tendo agora, que elas são muito boas. Ela conserva a água por muito tempo geladinha. As de plástico nem conservava, mas era bonitinha, né? Coloridas, enfim. Então eu decidi
mudar a minha estratégia de venda. E é isso que você deve fazer também, é ter estratégia. Se você está tendo um produto que não tem muita saída, depois que você acabar com aquele produto, comece a vender outras coisas que você percebe que está mais na modinha, que as pessoas estão comprando bastante, que está dando muito certo. Se você percebe que a sua mercadoria está muito parada, no período das festividades, como o Dia das Mães, Natal, comece a montar kitzinhos que elas saem. Eu até ensinei essa estratégia, né, de montar kits com produtos parados que eles saem rapidinho e o pessoal compra. Depois que você vender eles, você não precisa mais trabalhar com esses materiais que não estão mais tendo venda. Então, essa dinâmica é você nunca parar, é você perseverar. Então, vai ter muita coisa que não vai sair de linha, né? Que são coisas que sempre está vendendo, mas vai ter muitas coisas que, com o tempo, elas vão sair de linha, as pessoas não vão querer mais comprar, porque saiu da modinha. E você tem que estar acompanhando tudo isso. Você tem que estar atento a tudo isso para que você não pare no tempo e você não desanime. Então, não desanime com as dificuldades. Outra coisa é a questão de você perseverar, mesmo que as pessoas não acreditem em você. Às vezes, você tá montando um negócio, você tá vendendo as coisas, às vezes até como sacoleira ainda, né? Trabalhando, vendendo de casa em casa. E muitas pessoas começam a falar que não vai dar certo, que você não vai conseguir montar sua loja, que você não vai conseguir ir para frente com o que você tá fazendo. Então, você tem que descartar a opinião dessas pessoas. A gente não deve seguir a opinião de pessoas negativas, né? A gente não deve acreditar em palavras negativas, né? O negativo a gente já tem todo dia. Nós temos que nos nutrir de positividade, que vai dar certo, que você vai conseguir. Se as pessoas não estão liberando palavras de otimismo para você, você mesmo pode liberar palavras de otimismo para você. Eu vou conseguir, vai dar certo, eu vou conseguir realizar meus sonhos, e se nutra de palavras positivas, mesmo que você não esteja cercado pela positividade, pois quem nos ajuda, gente, realmente é Deus, né? E, em segundo lugar, a nossa força de vontade de fazer acontecer. Porque se a gente não colocar em prática aquilo que a gente acredita, se a gente não colocar para frente, se a gente não colocar a nossa força, nosso empenho, a nossa perseverança, nunca vai dar certo. Então, as barreiras, elas vão surgir, mas você tem que ser maior do que as barreiras. Tem que enfrentar. E se você já caiu várias vezes, né? No caso, como eu, já abri loja, fechei, já abri loja online, fechei, não quer dizer que você não vai conseguir. Quer dizer que você deve se levantar mais uma vez e colocar para frente, porque vai dar certo. E depois, gente, eu abri minha loja online, como eu falei para vocês, deu muito certo. E eu acabei depois abrindo minha loja física, que é essa que eu estou aqui, e está dando muito certo. E eu tenho que liberar palavras positivas que vai dar muito certo, assim como vai dar certo na vida de vocês, tá bom? Então é isso, gente. Então se nutra dessas palavras. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.